Você acha que o Superman é indestrutível? Espere até conhecer essas máquinas de destruição da DC Comics, de deuses cósmicos a seres quase imortais. Hoje você vai conhecer 10 personagens que são quase impossíveis de se derrotar. Quem realmente pode ser chamado de invencível? E será que existe alguém capaz de vencê-los? Já comenta aí qual é o mais poderoso da lista. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever, porque essa lista aqui vai te surpreender. Se prepare, porque alguns desses personagens são praticamente imortais. Hell é um kryptoniano artificial criado a partir das células por Jor-El. Ele superou o Superman em força, velocidade, resistência e poderes adicionais, como manipulação temporal, teletransporte, telecinese e também projeção astral. Ele é capaz de viajar no tempo e se divide em múltiplas linhas temporais e se teletransporta instantaneamente. Ele já rasgou o Superboy em nível molecular, controla mentes e manipula a matéria, superou o Superman e Superboy em um combate, resistindo também a golpes planetários, enganou a Supergirl com ilusões realistas, escravizou Krypton em uma linha do tempo alternativa. Superman e Jor-El o prenderam em um campo de força kryptoniana, desconfigurando ele, e Superman o congelou em um looping temporal eterno, impedindo também a sua recuperação. Hell se destaca como um kryptoniano mais poderoso, ou um dos mais poderosos da DC, mas sua dependência de energia e também manipulação temporal foram as suas maiores fraquezas. Lobo claramente é um dos personagens mais difíceis de se matar e quase também completamente indestrutível. No universo DC em si como um todo, ele tem uma combinação de imortalidade, regeneração absoluta, força de nível Superman e uma brutalidade extrema. Lobo ele pode regenerar a partir de uma única célula, tornando praticamente imortal. Em algumas histórias, se um único pedaço do seu corpo for separado, ele pode criar clones de si mesmo, se tornando ainda mais problemático. Ele não apenas não envelhece, como também literalmente não pode morrer, pois foi banido tanto no céu quanto também no inferno. Mesmo se for morto, ele volta de alguma forma. Os deuses tentaram eliminá-lo, mas falharam, então o deixaram existir como um ser que nunca pode ser apagado permanentemente. Lobo ele sobreviveu à destruição de planetas sem um arranhão, já resistiu a ataques do Superman, Darkseid e outros deuses cósmicos, já enfrentou e derrotou seres absolutamente poderosos, como então a Liga da Justiça inteira ao mesmo tempo. Lobo é um dos melhores lutadores corpo a corpo também da DC. Ele usa armas como, por exemplo, correntes, ganchos e armas alienígenas com maestria. A sua mente é resistente até mesmo a ataques psíquicos, sendo também muito difícil de se controlar mentalmente. Lobo é praticamente impossível de se matar, quase indestrutível, e tem também um fator de cura, regeneração absurdo. Ele sempre volta de alguma forma, tornando qualquer vitória contra ele temporária. Mulher Maravilha, combinando força sobre-humana, resistência absoluta e habilidades divinas, ela é uma semideusa, filha de Hipólita e também algumas versões do próprio Zeus, o que a torna praticamente imortal e quase invulnerável. Embora não seja completamente indestrutível, a Diana já sobreviveu a feitos que a colocam em nível de deuses e também entidades, rivalizando com Superman, Darkseid e outros pesos pesados. Ela já derrubou o Superman em combate corpo a corpo, lutou contra o Darkseid e fez sangrar ele com sua espada, arrancou a cabeça do deus Ares em um combate direto, resistiu a ataques diretos do Darkseid, Ares e outros deuses sem sofrer danos fatais, sobreviveu a explosões planetárias e também ataques de nível cósmico, é resistente à maioria das armas convencionais e até de algumas formas de magia. Ela reage a velocidades que rivalizam com a do Flash, é capaz de lutar contra seres super velozes sem ser pega de surpresa. Ela também tem braceletes da submissão criados a partir do metal dos deuses, que pode bloquear ataques de Darkseid, Superman, até explosões nucleares. Laço da verdade, indestrutível e também inquebrável. Espada dos deuses pode cortar praticamente qualquer coisa, incluindo também divindades. Seus ferimentos se curam muito mais rápido que um humano comum, permitindo que ela possa continuar lutando mesmo gravemente ferida. A Diana é uma das guerreiras mais invulneráveis e também poderosas da DC, sendo também praticamente indestrutível contra ameaças normais. Ela pode rivalizar com Superman e outros pesos pesados e também em combate direto, isso fica claro, mas não é completamente imortal ou então invencível. Seus braceletes, espadas e também treinamento guerreira a tornam em uma das lutadoras mais perigosas do multiverso, mas
mas ela ainda assim pode ser derrotada por magia, arma divina ou então seres cósmicos muito mais superiores. Capitão Átomo, graças ao seu corpo ao ser feito por um metal quântico indestrutível e sua conexão com o campo quântico, ele possui um nível absurdo de resistência, regeneração e manipulação de magia e energia. Ele não apenas sobrevive a explosões nucleares, como também pode absorvê-las e usá-las também para se fortalecer. Dependendo da versão, ele é capaz de rivalizar ou até superar o Superman e até tornar uma ameaça de nível universal. Seu corpo é revertido de metal de Lustel, um material quase indestrutível que protege seu corpo contra ataques físicos e também de energia. Ele já sobreviveu a ataques do Superman e de outros pesos pesados da DC sem sofrer danos reais. Pode resistir a explosões nucleares, armas divinas e também ataques cósmicos, e no auge ele se fundiu com o próprio tempo e espaço, ficando praticamente impossível de se destruir. Se o seu corpo for danificado, ele se reconstrói instantaneamente, usando também energia quântica. Ele já foi completamente desintegrado e voltou à vida apenas com a sua vontade. Não envelhece e também não sofre efeitos do tempo, sendo também praticamente imortal. Absorve qualquer tipo de energia, incluindo também a nuclear, mágica e também cósmica. Pode manipular matéria em nível subatômico, podendo também transmutar elementos e reorganizar moléculas. Cria explosões nucleares do nada e também já destruiu cidades inteiras com um único golpe. Pode também alterar a sua densidade, ficando intangível e imune a ataques físicos, podendo também viajar no tempo sozinho, apenas com seu poder, algo que poucos personagens conseguem fazer. Ele conseguiu também alterar eventos da realidade, entrando em um nível próximo ao do Dr. Manhattan. Capitão Átomo é um dos personagens mais invulneráveis que a DC tem, com um corpo quase indestrutível, regeneração quântica e a capacidade também de manipular energia e matéria em níveis absurdos. Ele pode rivalizar claramente com Superman, derrotar Lanternas Verdes e também alterar a realidade, mas não é completamente invencível, já que a sua instabilidade energética pode ser explorada. Doomsday é um dos seres mais brutais e também difíceis de se matar. Criado através de um processo de evolução forçado e também ressurreição contínua, ele se tornou quase indestrutível e capaz de se adaptar a qualquer ameaça. Ele já matou Superman em combate direto, resistiu a ataques de nível cósmico e também continua evoluindo a cada derrota, ficando cada vez mais perigoso. A sua pele é mais resistente do que um aço kryptoniano, quase impenetrável a golpes físicos. Já resistiu a ataques do Superman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, até do Darkseid sem ser destruído. Sobreviveu a explosões nucleares, ataques mágicos e até aniquilação molecular. Se for morto, ele volta à vida mais forte do que antes, imune ao ataque que destruiu ele, já que foi completamente obliterado. Ele ainda assim voltou à vida, ficando também mais resistente. Pode regenerar membros e órgãos instantaneamente. Destruiu uma equipe inteira de Liga da Justiça sozinho antes de enfrentar o Superman. Possui reflexos rápidos o suficiente para lutar contra kryptonianos super velozes. Partiu planetas ao meio apenas com a sua força física. Nunca se cansa, podendo também lutar por dias ou até mesmo semanas sem se enfraquecer. Não sente dor, sendo imune a qualquer tipo de sofrimento físico, podendo também continuar lutando mesmo com seus membros destruídos, pois seu corpo vai se regenerar enquanto ele batalha. Doomsday é claramente um dos seres mais difíceis de se destruir. A sua invulnerabilidade, regeneração e também adaptação infinita fazem dele um dos maiores pesos pesados. Ele pode ser derrotado temporariamente, mas nunca permanentemente, pois sempre volta mais forte e mais resistente. Failsafe provou ser um dos inimigos mais implacáveis do Batman, vencendo ele diversas vezes e também de maneira brutal. A sua primeira aparição aconteceu na edição 126, quando atacou Bruce Wayne de surpresa. Apesar de inúmeras tentativas do Batman de detê-la, a Failsafe não sofreu danos e continuou atacando sem parar. Diante dessa ameaça, Batman precisou recorrer à sua persona Zur-En-Arhar. É uma versão extrema de si mesmo, então vou chamar ela só de Zur, para não precisar falar o nome inteiro. Foi então revelado que o próprio Zur havia criado a Failsafe com uma contingência para o acaso que o Batman se tornasse muito perigoso. Mesmo o Tim Drake ao seu lado, Batman não conseguiu deter a Failsafe. O Tim Drake foi derrubado e a Failsafe começou a destruir fotos do Alfred, mostrando sua estratégia psicológica e também implacável. O Zur e Tim Drake continuaram tentando detê-lo, mas o braço do Bruce Wayne já estava tão gravemente ferido e ele completamente exausto. Retornando o controle de si mesmo, Batman tentou lutar novamente, apenas para ser brutalmente espancado mais uma vez. A Failsafe o perseguiu até o espaço onde o Batman se selou em um container
container e conseguiu chutar o androide para fora da torre de vigia, transportando ele para o Salão da Justiça. O combate prosseguiu à proximidade da Fortaleza da Solidão, onde o Batman implantou o vírus em Failsafe. No entanto, isso apenas deixou o androide em si ainda mais furioso e ele revelou uma arma secreta. A Failsafe atirou no Batman e enviou para um universo alternativo. E durante essa fase dessa batalha aí, foi revelado que o Zur planejava transferir a sua consciência para Failsafe, caso Batman se voltasse contra ele. Batman ele conseguiu retornar e enfrentou a Failsafe e o Zur novamente, mas estava então exausto e precisou recuar para se reagrupar. Em um novo combate, utilizou também espadas de plasma contra o próprio inimigo em si, porém sem sucesso. O cansaço deixou então ele vulnerável e a Failsafe aproveitou para acertá-lo mais uma vez. Em uma batalha recente, o Batman ele se revigorou e criou a sua própria tecnologia para poder enfrentar a Failsafe. E com a ajuda do Capuz Vermelho, ele finalmente teve a sua vantagem e graças à sua modificação em sua armadura. No entanto, ao meio do caos, o Zur ele matou Jason Todd e isso ativou a programação original da Failsafe, que é contra o devivamento de qualquer Batman, né? Com isso, o Zur ficou enfraquecido e lembrou de um meio de desligar a Failsafe. No entanto, o Batman e Jason Todd haviam arquitetado um plano para enganar tanto o Zur quanto também a Failsafe. E com essa estratégia, conseguiram desativar o androide, provando o quão formidável ele era. A Failsafe se tornou tão poderoso que chegou ao ponto de representar uma ameaça real até para a Liga da Justiça e para o Superman. Dr. Manhattan. A sua existência transcende os conceitos de tempo, espaço e realidade, se tornando imortal, indestrutível e quase onipotente. Ele não pode morrer de forma convencional e sua existência é essencialmente atemporal. Mesmo que seu corpo seja destruído, ele pode se reconstruir a partir do nada. Nenhuma arma física pode feri-lo e ele já sobreviveu a explosões nucleares sem qualquer dano. Superman, Darkseid, Anti-Monitor ou qualquer outro ser físico não podem machucá-lo. Ele não sente dor, não tem fraqueza física e Manhattan pode destruir e reconstruir qualquer coisa, incluindo também a si mesmo. Pode desintegrar seres com um simples pensamento, já apagou pessoas e objetos da existência sem esforço como flash reverso, pode criar e recriar vida, além de manipular moléculas, átomos e realidades inteiras. Ele também experimenta o passado, presente e futuro ao mesmo tempo, se tornando praticamente onisciente, sabe de tudo o que vai acontecer e pode alterar eventos à sua vontade. Já reescreveu realidades inteiras, como então na saga Doomsday Clock, onde modificou o próprio universo DC. Ele também tem o poder de mudar as regras da realidade, podendo também criar universos inteiros do zero, como visto em também Doomsday Clock. Manipulou o multiverso DC ao alterar eventos históricos e mudar o destino de personagens. Destruiu Rox Chad, o comediante e outros personagens sem esforço em Watchmen. Modificou a linha do tempo da DC, alterando a origem do Superman e da Liga da Justiça. Criou uma versão alternativa de si mesmo e se escondeu no universo DC sem que seres cósmicos o percebessem. Apagou também seres poderosos da existência com um simples pensamento. Sobreviveu à destruição do próprio universo e existiu no vácuo do nada. Nenhum ser físico pode derrotá-lo. Ele pode reescrever a própria realidade se desejar. A única limitação real do Manhattan é a sua própria falta de interesse em conflitos diretos. Ele raramente usa seus poderes para interferir diretamente, preferindo também observar o universo e também apenas intervir quando necessário. Superman. Claro que dependendo da versão ele pode ser quase indestrutível e capaz também de efeitos absurdos, rivalizando também com alguns dos seres mais poderosos do universo. Superman já sobreviveu a explosões planetárias, estelares, cósmicas, sem sofrer dano muito grave. Pode resistir a ataques de vilões como Darkseid, Doomsday, até o Anti-Monitor. Já suportou impactos de buracos negros, explosões nucleares e seu corpo kryptoniano possui uma capacidade de regeneração avançada, permitindo que ele se recupere rapidamente de ferimentos. Não é imortal, mas seu envelhecimento é muito lento e em algumas versões ele vive por milhares ou até bilhões de anos. Seu corpo é imune a toxinas, doenças e vírus, incluindo também aqueles que podem afetar humanos ou kryptonianos comuns. Já ergueu planetas, arrastou galáxias inteiras e segurou buracos negros, afetou a realidade, cortou a realidade, espaço e tempo. Superman ele pode se mover à velocidade da luz e superar essa velocidade além do espaço
espaço-tempo, já ultrapassou o Flash em certas ocasiões, principalmente quando está impulsionado pelo próprio Sol Amarelo, mas nunca o Flash em seu potencial. Aguentou ataques diretos do Darkseid e outros seres cósmicos, onde foi capaz de conter e resistir a Anti-Monitor, um dos seres mais poderosos do universo DC. Apesar de ser quase invencível, Superman ele tem algumas fraquezas que todo mundo conhece, né? No caso, a Kryptonita, a magia, que não é uma fraqueza em si, mas é algo que deixa ele vulnerável, mas ele já demonstrou diversas vezes que mesmo que o inimigo ele tenha poder mágico, ele é capaz de superar essa limitação ou então essa vulnerabilidade. A radiação solar vermelha, que remove seus poderes temporariamente, e apesar da sua resistência absoluta, inimigos como Doomsday, Darkseid ou outros seres cósmicos podem feri-lo com uma força extrema. E o Superman normal, o base, é incrivelmente resistente e também quase invencível, mas ainda assim pode ser derrotado sob certas circunstâncias. Mul-Ghul, o governante tirânico de Warworld. Mul-Ghul já enfrentou o Superman diversas vezes e possui também resistência semelhante a ele. Ele já derrotou heróis e vilões muito fortes e também tem combinação de força brutal e resistência absurda e durabilidade quase indestrutível. Mul-Ghul é forte o suficiente para lutar de igual para igual com o Superman, destruindo cidades e até mesmo também golpes que poderiam derrubar seres cósmicos. Já enfrentou Superman, Shazam, Mulher Maravilha e também Gladiador Dourado ao mesmo tempo e ainda se manteve de pé. Em algumas versões ele é tão forte quanto Darkseid Avatar, podendo também esmagar inimigos com as suas mãos. Sobreviveu a explosões nucleares, ataques kryptonianos e ataques também de cósmicos sem sofrer danos graves. Aguentou ataques do Superman, Lanterna Verde, Darkseid e outros pesos pesados sem ser destruído. A sua resistência física permite ele que continue a lutar mesmo depois de receber golpes que devastariam o planeta inteiro. Mul-Ghul não é só um brutamonte, cara, ele também é um guerreiro muito experiente e também estrategista genial. Já derrotou Superman usando sua inteligência e também armadilha sem precisar usar a força bruta. Comanda Warworld, que é um planeta de arma capaz de destruir civilizações inteiras, e seu corpo se adapta rapidamente a novas ameaças, sendo também muito mais difícil de ser derrotado em um confronto mais repetitivo. Mul-Ghul é um dos personagens mais resistentes e também vulneráveis da DC, mas não é imortal ou indestrutível completamente, mas quase, como entidade tipo Dr. Manhattan, que é completamente, ou fator regenerativo tipo Lobo, que é completamente. Ele não é desse nível, mas beira desse nível aí. Ele pode ser derrotado, mas é um dos inimigos mais difíceis de se derrubar. Larry Freeze, Lanterna Laranja. O único Lanterna Laranja, a sua energia avarenta o torna incrivelmente resistente e quase impossível de se destruir. Larry Freeze é o único absoluto portador do Anel Laranja da Avareza. É um dos lanternas mais poderosos que a DC tem também. A sua força vem do controle exclusivo sobre toda a tropa laranja, permitindo que ele possa manifestar exércitos inteiros de construtos energéticos muito letais. Embora não seja totalmente invencível, Larry Freeze é muito resistente e quase mortal e incrivelmente difícil de se derrotar. Diferente de outros lanternas que compartilham o poder da bateria de suas tropas, Larry Freeze é o único usuário da Lanterna Laranja, concentrando todo o seu poder nele. As suas construções de energia são permanentemente ativas, agindo como um exército de lanternas mortos que servem à sua vontade. No Lanterna Verde, por exemplo, Hal Jordan afirmou que Larry Freeze tem tanto poder quanto uma tropa inteira de lanternas verdes combinados. Sobreviveu a ataque direto do Superman, Hal Jordan, Sinestro e outros lanternas ao mesmo tempo, e seu corpo ele foi atingido por explosões cósmicas e continua lutando sem grande dano. É resistente até mesmo contra ataques mágicos e também telepáticos, algo que entre os lanternas é raro. Seu poder da luz laranja o mantém vivo indefinitivamente, deixando ele praticamente imortal. Mesmo quando ferido, ele pode se regenerar rapidamente usando seu poder da avareza. E diferente de outros lanternas e sinestros corpos, os construtos do Larry Freeze são permanentes e têm a sua própria vontade. Ele pode drenar a energia de outros lanternas, enfraquecendo e roubando seus anéis. Em noite mais densa, ele foi um dos poucos seres que resistiram aos lanternas negros, provando a sua absurda resistência e poder. Larry Freeze não é totalmente invencível ou indestrutível, mas chega muito bem perto disso. Ele tem mais poder do que um exército de lanternas inteiro e é praticamente mortal e quase impossível de se derrotar sozinho. Ele pode ser vencido por seres cósmicos absurdos como Darkseid, Anti-Monitor ou Dr. Manhattan, que estão nessa lista, mas contra qualquer lanterna ou herói terrestre, ele é praticamente imparável. Quais outros personagens da DC Comics você acredita ser quase invencível ou pelo menos seja indestrutível? Faça sua lista aqui nos comentários, sugira novos
novos temas de vídeos, se inscreva no canal para poder estar acompanhando tudo que acontece nos quadrinhos. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.